Boa noite a todos. Que nossas primeiras palavras, pensamentos, sejam de agradecimento à espiritualidade amiga, por nos dar a oportunidade de estudar, de compartilhar nossos sentimentos e estar unidos através da tecnologia nesse instante. Para falar de vícios e virtudes, aparentemente é um tema fácil, né? Virtude, vícios, mas aí a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo e naquela passagem de Jesus que ele fala assim: alguém me tocou e tirou virtudes de mim. Aí já complica tudo. Porque como é que alguém pode tirar virtudes de uma pessoa? Aí a gente vai estudar. Então, eu vou fazer um leve resumo, assim, para que a gente possa entrar e entender o que Kardec questionou os espíritos e as suas respostas, para que a gente possa realmente compreender essa virtude de qual os espíritos nos falam. Nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, começamos a aprender e a evoluir. É assim que funciona. Tudo evolui, desde o átomo até o arcanjo. Tudo tem cadência sequencial. Mas é claro que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós temos espíritos amigos mais elevados que já passaram por isso, que nos direcionam. Desde lá do princípio inteligente. Vão nos direcionando a adquirir conhecimento, a adquirir conquista, né? A termos instintos, né? E com isso aí, nós chegamos a um ponto que vamos ter como espíritos livre-arbítrio. O que é isso? É eu colocar o que eu acho, né, as minhas decisões, as minhas escolhas. Só que mesmo assim, nossa situação atual, eles nos dirigem. É claro, nós temos um livre-arbítrio limitado. Mas, o que esse livre-arbítrio limitado quer dizer? Quanto mais eu vou evoluindo, eles vão tirando, eles vão saindo fora, vão se retirando e vão nos deixando mais à vontade para termos as nossas escolhas. Só que as nossas escolhas nós vamos errando, vamos acertando. E nós vamos evoluindo. Os Espíritos nos diz que a gente vai evoluindo intelectual e moral. A gente primeiro aprende, aí depois observa que estamos tendo atitudes incoerentes com as leis de Deus. Nos incomodamos, né? Renunciamos às várias coisas, a duras custas, porque é dolorido renunciar ao que achamos correto, aos prazeres da matéria. A gente renuncia. Aí quando a gente acha que resolveu essa questão, a gente aprende um pouquinho mais intelectualmente e acha outras atitudes equivocadas. E vamos corrigindo moralmente. Então nós evoluímos intelectual e moral. E nós sempre vamos ter o que aprender. Porque se aprendermos tudo, seremos deuses. E Deus só existe um. Então, nós vamos sempre estar aprendendo, evoluindo intelectual e moralmente. Desde a vinda do Cristo, nós estamos no planeta de expiações e provas. Nós escolhemos nossas expiações, passamos por provas, e isso nos dá motivação, né, para novas decisões. Aí vocês vão perguntar: Roberto, você fez esse mero resumozinho aí, mas onde entrou a virtude, né, do tema de hoje? A virtude entra no seguinte: então nós já sabemos como nós evoluímos, como nós fomos criados, né, no leve resumo. A gente pega e fala o seguinte: eu vou adquirir virtude. Eu vou no shopping, eu posso comprar? Não posso. Meus pais podem me passar virtudes? Não pode. Eu tenho algum lugar que eu possa adquirir isso de alguma forma? Não posso. Por que eu não posso adquirir? Porque eu já tenho. Elas estão em nós. A lei de Deus está dentro de nós. As virtudes estão latentes dentro de nós. E nós precisamos desenvolvê-las. Nós não temos que adquiri-las. Precisamos apenas desenvolver essas virtudes. Mais ou menos assim: eu planto, os espíritos mais adiantados regam e Deus faz crescer. Ele proporciona o crescimento das nossas virtudes. Nós vamos sendo colocados em situações
e vamos ter novas escolhas com o nosso aprendizado intelectual. E com isso nós vamos vamos desenvolvendo as virtudes latentes em nós. Isso com renúncia, né? Com muito esforço e com passos lentos. Nós vamos ver aqui. As nossas expiações, o que são expiações? É aquilo que a gente escolhe, o que vai passar nas nossas encarnações. Claro, existe uma variaçãozinha para lá, para cá, mas essas escolhas são feitas quando a gente vai reencarnar. Os espíritos amigos, né, nossos guias, nosso mentor do lado, ele vai nos direcionando como escolher, nosso anjo guardião. E nós encarnamos. E nessas encarnações, nós vamos passar por situações que vamos colocar à prova a nossa virtude. Como ela está desenvolvida. Mas nós não podemos animar, porque todos nós vamos passar por lições, por dificuldades, porque esse planeta de expiações e provas é justamente para desenvolver as nossas virtudes. Esse planeta é feito para que nós possamos realmente ser colocado à prova das nossas encarnações. Por isso é um planeta doído, onde temos dores, é um planeta onde passamos por várias turbulências, mas temos a certeza de que é necessário e que vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Se não for nessa, será na próxima. Nós achamos que devemos ser igual às outras pessoas. Nós vemos as pessoas ali, eu queria ser um Chico Xavier, eu queria ter as virtudes de Chico Xavier. Eu queria ser o Divaldo, como mostra no filme, né? Como mostra a vida pessoal dele. Eu queria ser aquela pessoa que dedica a vida aos outros. Eu queria ser ela. Nós não podemos fazer isso, porque assim nós nos sentimos inferiores, nós não conseguimos mudar nossa personalidade. Como eu falei, virtude não se adquire. Nós somos diferentes um do outro. Outra coisa que eu não falei no resumo, que nós somos individuais. Nós temos uma única impressão digital, nós temos uma única frequência cerebral, nós somos diferentes um do outro. Bem diferentes, nossas personalidades. Então todos nós vamos ser virtuosos, mas somos personalidades diferentes. Então eu não vou ser um Jesus, não vou ser. Mas eu vou ser um espírito puro como ele um dia. Eu vou desenvolver as minhas virtudes. Mas eu vou ter a minha personalidade, a minha forma de fazer isso. Porque senão seríamos todos robotizados, e no final seríamos todos iguais. Nos uniríamos a Deus. Não é isso que a doutrina nos explica. Os Espíritos nos falam que somos individuais e assim seremos. Tanto é que os Espíritos nos falam o seguinte, existe lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, nós já estudamos um pouquinho para trás aí, nós temos 3 ordens de espíritos. 1, os espíritos imperfeitos. O mal predomina sobre o bem. A matéria domina a parte material. Olha só aí. A matéria domina a parte material. Em nenhum momento ele bota a personalidade. Ele fala uma questão geral, como deve ser esse espírito. Os espíritos bons, predominância, segunda ordem, né, são os espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Predominância, né? O bem já predomina sobre o mal. Uns têm a ciência, outros as sabedorias. Continuamos sendo individuais, mas já com mais virtudes desenvolvidas. E a última classe que ele nos dá são os espíritos puros, como Jesus. É um grau de pureza, não a quantidade de pureza. Ele fala, nós não temos quantidade de virtudes, nós temos um grau de virtude. Nós somos virtuosos. Então é uma coisa que eu não adquiro. Nós temos a mania de materializar as coisas, como se eu pudesse quantizar a minha virtude. Eu não posso. Virtude é o que eu tenho, é o que eu já desenvolvi dentro da lei de Deus. Então, nos fala que os espíritos puros, ele não sofre a influência da matéria. Esses espíritos não sofrem a influência da matéria. Ele tem superioridade absoluta, moral
e intelectual. A outra coisa que eu não falei no início também é quando a gente pensa enquanto espírito, né? Encarnado também ou desencarnado, a gente cria uma matéria mental. O que é isso? O pensamento é um atributo do espírito, onde ele expõe as suas vontades, seu livre-arbítrio. Quando ele pensa, ele gera a matéria, ele cria a matéria em torno de si, denominada matéria mental. Essa matéria tem orientação, tem qualidade de acordo com aquela individualidade que a criou. Então Jesus era um homem, é um espírito virtuoso. Quando a mulher morreu, tocou, ele falou, tirou virtude de mim. Tirou a matéria mental dele. Ele percebeu que ela captou aquela matéria que ele cria instintivamente, porque ele é um homem virtuoso. Suas atitudes já vinham instintivamente. Ele conquistou ao longo de duras conquistas, ao longo de várias encarnações, que nós estamos no caminho. Então, todo mundo tem a sua matéria mental. Em torno de si, você materializa tudo aquilo que você pensa, o que você é. Então, não tem como enganar nenhum espírito de quem eu sou. Ah, eu sou um Chico Xavier. Não, eu sou o Roberto. E nunca vou ser um Chico Xavier. Nunca. Ah, eu vou ser tão virtuoso quanto ele? Claro que vou. Até mais. Jesus afirmou isso. Vós sois deuses, poderão. Né? Conhece o restante. Ou seja, a gente vê que Deus pega todas as pessoas individuais, diferentes um do outro, e coloca tudo junto. É a lei de Deus. E mistura tudo, para que a gente possa começar a desenvolver as nossas virtudes. O falante com o quieto, o extrovertido com aquele tímido. Porque virtudes é diferente de caractere de personalidade. E nós vamos aprender a convivência. Vamos aprender a escutar, a falar, a renunciar. Porque fora da caridade não há salvação. Jesus falou bem claro assim, seja melhor. Mas ele nunca falou assim, seja outra pessoa. Nós não devemos mudar quem somos. Não. Nós devemos aprimorar o que temos de bom dentro de nós. São nossas virtudes. Então ficou claro que adquirir virtude, isso aqui tudo é para a gente poder chegar nas perguntas de Kardec lá, tá? Adquirir virtude não é se tornar outra pessoa, é desenvolver o que nós já temos. E todos nós temos. Nós vamos ver mais na frente, todos nós temos. Então, vamos tentar não imitar as pessoas, não se comparar com ninguém, não comparar um com o outro. Vamos fazer o seguinte, o que nos diz um grande filósofo. Vamos conhecer a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós nos conhecendo, nós vamos aprimorando o que necessitamos de mudança dentro da lei de Deus. Evolução espiritual não é competição. Nós estamos tentando, às vezes, ser Jesus. Agir, ser um espírito puro de um dia para o outro. Não vamos conseguir. Porque a caminhada é lenta, é gradativa. Então, o maior desafio está nos conhecer, porque o maior adversário que existe somos nós mesmos. A adversidade não está no outro, não estão nas coisas que acontecem ao nosso redor. As dificuldades está em nós mesmos. Quando nós começarmos a entendermos isso, começarmos a olhar todas as coisas ao nosso redor, as dificuldades que estamos passando, enquanto expiação que escolhemos, as provas que nos metemos, nós conseguimos realmente a entender o que precisamos desenvolver para colocar à tona as nossas virtudes. O perigo que nós temos é eleger pessoas como seres virtuosos e como um modelo para nos guiar. O único guia e modelo da humanidade é Jesus. O único. Claro, tem pessoas e espíritos que já conquistaram mais virtudes que nós? Claro que tem.
Mas o guia e modelo é Jesus, e está em seu evangelho. Virtude é quem resolveu as suas dificuldades nas encarnações. Não quem se tornou outra pessoa. Tem espíritos criativos, espíritos que gostam de novidades, espíritos ansiosos, tem espíritos que querem fazer tudo de um momento só e nunca estão satisfeitos. Tem outros que são mais pé ligados no chão, são muito racionais, entre aspas, você pode dizer isso, racionalidade, mas não gostam de mudanças, ficam presos a paradigmas. Nós temos que estar abertos a quebrar nossos paradigmas, ideias formadas de encarnações longínquas. Nós temos a mente hoje, o pensamento cristalizado da última encarnação. Estejamos abertos para aceitar as verdades, que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Assim nos disse Jesus. Porque nós somos espíritos e percebemos um mundo diferente. O mundo material é um mundo vibracional. É um mundo de qual cada um percebe diferentemente de cada um. Esse mundo, cada um tem as suas percepções. Então nós não podemos julgar o que o outro está percebendo. Que pode ser diferente da percepção que eu tenho, porque eu já tive uma conquista, ou ele já teve uma conquista diferente da minha. Então ele percebe de forma diferente. Nós somos espíritas, aí começamos a ver o seguinte, assim, falando nós espíritas, tá, gente? Nós somos racionais às vezes, temos o conhecimento de tudo, né? Pela doutrina espírita explica tudo, tem uma solução para todos os problemas, né? Escrevemos livros que é a solução de toda a problemática do mundo. Nós sabemos explicar, né, a dificuldade dos outros, ou seja, queremos padronizar o que todos estão sentindo, como se fosse fácil e igual para todo mundo. Mas as emoções, aonde ficam? Aonde estão a história reencarnatória de cada uma? Nós sabemos? Nós somos capazes de avaliar o que cada um percebe? O que cada um tem de virtude dentro de si? Não temos. Então, nós, quando queremos consertar o outro, estamos errados. Nós temos que primeiro nos consertar. Porque a evolução é nossa. É individual. Ninguém evolui para ninguém, ninguém desenvolve a sua virtude em função do outro. Tem pessoas, tem médiuns, espíritas, evangélicos, católicos, ateus, que sentem tudo, sentem dor, sentem gostos, vivem emocionalmente abalados, choram, alegres, mas é a percepção do mundo dela. Então, essas pessoas, cada um tem que começar a se conhecer, como eu falei. Nós temos que começar a ver as coisas que estão ao nosso redor e desenvolver a nossa virtude através da caridade, que é fazendo ao outro aquilo que queremos que nos faça. Aí está todo o critério de desenvolver nossa virtude. Nós temos que fazer ao outro. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, e sim aquilo que ele precisa. Uma história muito bacana é quando Jesus transforma a água em vinho, né? Ou seja, lá nas bodas de Canaã, coloca o seguinte, que Jesus ofertou vinho na boda de Canaã. E Pedro chega, Humberto de Campos que conta, e Pedro chega e fala assim, mestre, seria correto embebedar a todos? E Jesus responde, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Aí fica o nosso questionamento. Será que temos que fazer tudo aquilo que achamos correto? Será que o outro tem que seguir aquilo que nós achamos correto? Então, o que Deus faz nas suas leis? Ele pega todos esses espíritos, percepções diferentes, com ideias diferentes, movimentos virtuais diferentes, nesse planeta de expiações e provas, e coloca tudo junto. Causa um pânico geral. Porque começamos a aprender a ver no outro tudo aquilo que falta em nós. Porque a gente reflete aquilo que nós temos, mas absorvemos e atraímos aquilo que nos falta. É assim a lei de reflexão óptica. Então a gente absorve tudo aquilo que nos falta. Então tudo que está ao nosso redor
é justamente aquilo que não criamos na nossa matéria mental. Se chegou até nós e nos incomoda, é porque aquilo tem que refletir e começar a tomar atitude virtuosa em relação àquela questão. Tanto é que Jesus reuniu os 12 discípulos, vamos botar 13 com Paulo. São todos diferentes. Olha a personalidade de cada um. Um é ríspido, outro é calmo, outro agitado, um questionador. E reúne e coloca todos juntos. Vamos valorizar Jesus, o seu Evangelho. Nós temos um exemplo de como proceder em cada situação. Vamos ter calma nas nossas atitudes. Vamos ver se não há interesse pessoal em cada atitude, em cada decisão nossa. Não precisamos ser ansiosos. Somos imortais. Nós chamamos de reforma íntima. Esse conhecimento intelectual é a minha transformação moral, essa evolução. Nesse meio tem as virtudes que eu vou desenvolvendo. Nós queremos mudar radicalmente. Eu vou fazer uma dieta, vou começar segunda-feira, não vou mais comer pizza, não vou mais tomar refrigerante. Já funciona com alguém? Funcionou alguma vez com alguém isso? Não funciona. Tudo que é radical, que é brutal, não dá certo. Nós temos que realmente desenvolver pela calma, pela paciência, contar com a ajuda amiga daqueles espíritos que nos auxiliam, nossos anjos guardiões, nossos guias e modelos. Nós temos que combater as nossas imperfeições gradualmente. Pensou um espírito que vai interpretar errado? Por exemplo, eu não vou mais gastar o meu fluido vital, então eu não vou mais sair à noite. Eu não vou mais perder nenhuma noite de sono. Não vou fazer mais nada porque eu não posso gastar o fluido vital. Isso procede? Claro que não. Eu vou largar toda a minha vaidade. Eu não vou ser mais vaidoso. Vou ficar 5 dias sem tomar banho. Tá certo isso? Claro que não. Temos que ter o bom senso. Temos que ter a consciência de que vamos evoluir sim, mas aos poucos. Deus não coloca um peso pesado no ombro de ninguém. Ele fala, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que é preciso um pequeno esforço para vencer essa etapa reencarnatória. Um pequeno esforço. Nós vemos tanta dificuldade. Causamos redemoinhos em coisas simples. Nós nos equivocamos quando achamos que devemos adquirir virtudes. Basta desenvolver. A reencarnação é a ferramenta que Deus utiliza, colocando todos juntos para poder desenvolver essa virtude. Quer ver? Quando nós reencarnamos, causa um pânico. Primeiro, temos o esquecimento. Esquecemos a ideia de imortalidade. Não conseguimos mais ter uma visão futura das coisas. Isso nos dá uma insegurança fantástica enquanto espíritos. Nos dá um corpo físico, do que não sabemos se vamos adquirir um câncer amanhã. Não sabemos sequer a data que vamos largar. Não sabemos quais são as expiações que nós mesmos escolhemos. Então nós somos inseguros. Nós nem temos noção de quem são as pessoas, os espíritos que estão encarnados junto conosco. Então isso é uma insegurança muito grande. Até os espíritos têm um conhecimento um pouquinho maior, na hora de reencarnar, passam por essa situação para colocar à prova as suas virtudes. Porque a virtude está no instinto. Você não erra mais. A virtude é seu, é sua conquista, seu desenvolvimento. Coloca à tona, vem à tona. Isso eu não posso enganar. Porque a minha matéria mental criada, ela vai para o éter. E todos percebem. Nós queremos aprovação. Nós queremos ser aceitos nas comunidades. Queremos ser aceitos por todos. Mas quem tem que nos aceitar é a gente. Cada um tem que se aceitar como é.
magro, gordo, feliz, triste. Cada um se aceita, que com certeza daí é o primeiro passo para que possamos desenvolver as nossas virtudes. A gente se conhece, percebe tudo ao nosso redor, muda a nossa vontade, muda as nossas renúncias e a gente começa a conquistar as virtudes. Então, pessoal, eu fiz esse pequeno resumo sobre virtude para que a gente possa entender o que Kardec questiona nas perguntas. Kardec fala na pergunta 898, que a Cláudia leu um pouquinho antes aí para a gente. Pergunta assim: o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo? É preciso saber tudo para ser perfeito? Todas as ideias ajudam. É claro que nós vamos ter que aprender tudo, de tudo, mas não precisa ser hoje. Não precisa ser agora. Eu não vou conseguir em uma encarnação aprender tudo. Nós já temos milhares de reencarnações para chegar no meu cume de conhecimento. Eu estou no meu ápice. Eu nunca fui melhor do que eu fui hoje. A maior virtude que eu já tive, eu coloco para todos hoje. Estão à mostra, porque esse sou eu. Eu não posso me enganar. É por isso que Deus não precisa julgar, perdoar, culpar, porque nós fazemos esse trabalho. Nós sabemos quem somos. A escola de Deus tem todos os saberes, todos os saberes. Nós vamos passar por todas as experiências. Somos imortais. Temos todo o tempo para isso. Experiências na carne, fora dela. Experiências para colocar à prova o nosso livre-arbítrio. Para que o nosso instinto, aquelas coisas adquiridas, com muito esforço, com muita luta de cada um, conquista pessoal, vai exalar. Jesus exalava virtudes por onde passava. Era o amor que contagiava. O magnetismo, aquela ferramenta que conduzia essa matéria mental a todos que percebiam. A gente percebe quando uma pessoa de bem, que já conquistou isso, nos abraça ou passa perto. Ela nos envolve, nos faz chorar. Uma incorporação de um espírito elevado faz todo no ambiente sentir cheiros diferentes. Nos faz chorar de emoção, não sabemos por quê. Estamos sentindo essa matéria mental. Estamos sentindo a força do seu pensamento, mudando toda essa matéria. Mas são conquista do espírito. Ele não ganhou, ele não comprou, não foi privilegiado por Deus. Não. Deus não privilegia ninguém, porque todos nós já somos privilegiados. Todos nós somos filhos queridos. Ele não vai nos dar nada de graça, porque já nos deu. As suas leis estão dentro de nós. Temos que parar de ser espíritos rebeldes. Achar que a verdade absoluta é a nossa. Achar que temos solução para tudo. Vamos achar as nossas soluções. Vamos ser diferentes. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos desenvolver essa virtude para que nessa encarnação e na próxima possamos atingir uma felicidade relativa melhor que a de hoje. A pergunta 899, Kardec continua a questionar. Mas antes disso, vou lembrar o seguinte: Deus nos conhece, Jesus nos conhece e confia em nós. Quem não conhece nós mesmos somos nós. Eles já sabem que nós vamos ser deuses, entre aspas, que vamos conseguir vencer. Todos nós seremos anjos, seremos felizes. Só nós não depositamos essa confiança em nós mesmos. Na pergunta 899, ele pergunta: duas pessoas ricas. Uma que só gasta com ele mesmo. Né? Aliás, as duas gastam com si próprio. Só que uma nasce rica, a outra conquistou a riqueza. Não se entendeu? As duas pessoas ricas, elas gastam normalmente com elas próprias. Só que uma já nasceu rica e a outra adquiriu a riqueza com trabalho. Mas não gasta com os outros.
Quem é mais culposo? Kardec pergunta. Aí Kardec, os espíritos nos respondem. Aquela pessoa que já passou pela dor, conhece a dor. Aquela pessoa que passou pela fome, conhece a fome. A pessoa que passou pelo frio, conhece o frio. Então ela priva as pessoas de um agasalho, de uma alimentação, ela é mais culposa. Vou falar culpa para o melhor entendimento que os espíritos nos usaram na época. Então, a gente, quando passa uma dificuldade, a gente não pode deixar o outro passar por aqui. Nós já conhecemos. Aquele que não passou e proporciona, com certeza vai passar. Por escolha própria. Para que um dia essa expiação faça ele entender que temos que colocar para o outro a melhor condição de existência. Ah, ele tem que passar por aquilo. Que tenha. Que o pecado venha, ele tem que vir. Mas que não seja pelas minhas atitudes. Seja pela do outro. Cada um com sua evolução. Mas pela minha atitude, não. Eu tenho que proporcionar ao outro conforto. Tenho que proporcionar ao outro condições para que ele possa desenvolver as suas virtudes. Pergunta 900, Kardec fala, e aquelas pessoas que acumulam bens e falam assim, eu vou acumular bens para que meu filho possa fazer uma faculdade boa, para que meu filho possa ter uma casa ou duas, viver de renda dos aluguéis dos imóveis. Eu vou acumular para que não passe a dificuldade que eu tive que passar. Esse comando nasce da vontade da alma, respondem os espíritos. O que quer fazer é o egoísmo falando mais alto. O que você proporciona, na verdade, é uma riqueza para seu gozo pessoal, que você está utilizando. E você não está ajudando, muitas das vezes, a reencarnação daquele espírito que foi conduzido a ti como um filho, para que você possa dar direcionamento a ele, ensinar. O que deveria guardar e passar são os ensinamentos de Jesus. É o Evangelho, como proceder como espírito imortal. Passar as ideias de que Jesus, as ideias que Jesus nos passou, como um bom irmão. Nós não devemos acumular virtude, porque não podemos. Nós às vezes falamos assim, vou acumular virtudes. Não é uma coisa material, como eu falei. Não podemos acumular. Nós temos, ou eu sou virtuoso na proporção do que eu adquiri. Do apego material, nós temos que nos livrar. Lembra? Mestre, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Largue tudo que tem e me siga. Siga os meus ensinamentos. Siga a minha forma de proceder. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não falou, ninguém vai ao Pai se não transformar em Jesus, no Mestre, no Cristo. Não, ele não falou isso. Ninguém vai ao Pai se não passar pelos meus ensinamentos. Não desenvolver as suas virtudes. Não se tornar virtuoso. Se não aprender a controlar as suas más inclinações. Mas vamos lá. Na pergunta 901, Kardec faz a seguinte pergunta. Duas pessoas pão duras. Vou botar avarento, faz bonito, né? Duas pessoas avarentas. Um nega o necessário para si próprio. O outro nega o necessário para os outros. Não doa nada. É tudo dele. Ou seja, os dois têm dinheiro. São ricos. Mas são pão duros. Um nega para si próprio o necessário, para guardar o máximo que pode. O outro só é pão duro para os outros. Quem é mais culposo? Kardec pergunta. A gente vê que todas isso aí são atitudes do espírito. Como ele quer viver, como ele conduz a sua forma de entendimento. Ele fala o seguinte: o segundo é pão duro e egoísta. É mais culposo. O outro tem a riqueza, mas está passando pelas suas próprias privações. Não se dá nem um conforto mínimo. Não gasta nada com ele.
Ele está guardando o tesouro aonde as traças roem. Jesus recomendou, não guarde vossos tesouros onde as traças roem. Guarde o tesouro no seu coração, né? Guarde o tesouro dos seus sentimentos, das suas virtudes. Aí sim é o seu tesouro. O seu tesouro são as suas virtudes, são as suas conquistas. Na pergunta 902, Kardec continua, né, a perguntar quem é culposo, quem não é. Ele faz a pergunta e pergunta: nós podemos tentar ser ricos, tendo o desejo de fazer o bem? Eu vou jogar na Mega Sena acumulada há 4 semanas. Porque se eu ganhar, haha, vou para o céu fácil. Por quê? Porque eu vou construir 4 casas espíritas, vou fazer 50 obras sociais, vou mantê-las por toda a minha encarnação. E depois eu vou criar recursos para que possam ter um autossustento. Eu vou fazer aquilo que ninguém fez até hoje. Aí a pessoa joga e ganha. Né? O Espírito não responde a Kardec. Esse sentimento é puro? É realmente isso que a pessoa está sentindo? Se for, tudo bem. Mas será? Ou será que está o primeiro eu? Será que quando ela receber, ela não muda seu padrão vibratório de vida, seu padrão de vida? Não vai comprar um carro zero, não vai comprar uma casa, não vai se perder no meio da matéria. Porque se fosse assim, seria fácil. A gente olhava as casas religiosas que realmente se proporcionam para o bem, escolheria um, faria dele rico, e ele promoveria uma conquista material. Mas no nosso estado evolutivo hoje, se for nos dado quantia financeira elevada, a gente se perde. Porque a nossa conquista não tem que ser material. Tudo fica, tudo passa. A nossa conquista é moral, é virtuosa. Aí Kardec continua perguntando. Na pergunta 903, Kardec fala: tem culpa se eu ficar vendo os defeitos alheios? Eu tenho culpa se eu ver os defeitos alheios? Aí ele responde: ao olhar esse defeito, você vai tirar proveito? Vai tirar um aprendizado? Para que você, através do erro dele, não precise passar por esses erros? Será que essa é a intenção? Se for, tá beleza. Eu vou olhar lá onde o outro está errando para que eu não precise errar. Eu vou aprender com o exemplo dos outros. Ou será que eu olho, né, com aquela coisa assim, eu estou olhando no olho, o argueiro no olho do outro, mas não consigo ver a trave no meu? Jesus recomendou isso. Né? Muito cuidado. Então é melhor que a gente não olhe os defeitos dos outros. Porque todos nós estamos errados, temos erros. Senão não estaríamos para expiações e provas. Agora, aprender sempre é válido. Observar para que não cometemos os mesmos erros. O guia modelo Jesus, ele mostrou como devemos proceder em cada situação. Na pergunta 904, Kardec fala assim: aquelas pessoas que vê e divulga os erros dos outros, vê e as divulga. Olha que naquela época do Livro dos Espíritos não tinha Face, não tínhamos YouTube, não tinha Instagram. A forma de divulgação era mais difícil. Imagine hoje. O verdadeiro fofoqueiro. Não é verdade? Vamos lá. É culposo? Os espíritos nos respondem com muito carinho. Tudo depende do sentimento. O que tu está fazendo com aquilo? Tu está divulgando com o verdadeiro sentimento de proporcionar o bem para o outro? Para trazer alegria para o outro? Vai fazer bem? Está passando pelos crivos, pelos 3 crivos? Ou será que é gozo pessoal? Eu não vou afirmar por ninguém, mas eu vou afirmar por mim. Quando eu faço isso, eu tenho certeza que eu estou errando. Eu tento me corrigir,
mas sou imperfeito. A gente erra. Às vezes eu não chego a colocar nos Face, Instagram da vida, mas comento com outro. Não consigo guardar, não consigo servir como exemplo. É difícil. Nesse planeta não é fácil. Nós não sabemos ainda utilizar os meios de divulgação. Kardec, na pergunta 905, ele fala o seguinte: as pessoas que fazem o bem. Vou traduzir a pergunta para o nosso meio, tá? Nós somos espíritas. Os palestrantes, escritores, que falam o bem proceder, que divulgam a máxima do mestre com eloquência, que emociona, que faz nos tornar pessoas melhores, que faz isso tudo, mas na hora de praticar, não consegue fazer. Ele não consegue ser aquilo tudo que expressa. Que nós estamos aqui expressando, não o que eu sou, eu estou expressando os conhecimentos dados pelo Kardec, o questionamento de Kardec e as respostas dos espíritos. É isso que eu estou colocando. Não estou colocando quem eu sou ou o que eu consigo fazer. Porque eu não sou guia e modelo ainda. Quando eu for um espírito crístico, na escala dos puros, eu não serei um guia e modelo, talvez, para um planeta. Mas ainda está um pouco distante. Então, ele me responde o seguinte: essa pessoa que fala, produz, mas não coloca nas suas obras, Jesus deixou bem claro para a gente. A fé sem obra é morta. A moral, e Kardec, os Espíritos nos respondem, a moral sem ação não tem porquê também. Então, nós temos que colocar em ação, movimentar a nossa matéria mental. Nós temos que desenvolver as nossas virtudes, que nós já temos. Todos nós, como eu falei, Deus já colocou dentro de nós. E 906, a última pergunta. Kardec fala o seguinte: o homem que faz o bem, ele pode se autopromover? Ele pode se autoavaliar? É claro que eu estou mostrando as perguntas com as minhas palavras. Vocês depois leem de novo, que o bom é reler 50.000 vezes. Vamos lá. Claro que pode. Santo Agostinho nos recomenda que nós avaliamos nossas ações ao dormir. O que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Para que eu possa fazer uma autocorreção. Uma autoavaliação é útil. Nós temos que nos conhecer. Na hora da raiva, quem eu sou. Meu pai sempre falava assim: todo mundo é bom e é como se fosse um espírito puro. Mas na hora da raiva, na hora da aflição, da problemática, a gente se coloca e mostra quem nós somos realmente. Brota o homem velho. Então, é claro que nós não devemos autopromover tudo o que nós queremos, né? O que nós sentimos, nós queremos fazer, na verdade, nosso propósito. Eu não vou chegar e querer me promover, que eu sou o máximo. Acima de mim só Jesus. Claro que não. Isso é vaidade. É onde quase todos os médiuns caem. A vaidade, o orgulho, devemos extirpar dos nossos caminhos. Mas aí são os questionamentos de Kardec. Como faltam 8 minutinhos, vou continuar aqui para a gente poder fazer nossos fechamentos. A gente vê que a gente quer que as pessoas façam aquilo que nós achamos correto. Não devemos impor. Nós queremos que elas assistam às nossas playlists, nossas músicas instrumentais, talvez. Queremos que ela desenvolva as coisas que já conseguimos desenvolver. Mas nós temos o conhecimento necessário para saber se aquela pessoa não desenvolveu mais virtudes que nós. Nós sabemos realmente as provações, as expiações, as suas conquistas encarnatórias. Não sabemos. Nós não podemos julgar ninguém. Se temos que julgar alguém, somos nós mesmos. Então, nós sim podemos orientar, dizer como prosseguir, o que Jesus nos coloca, os Espíritos nos colocam, mas tentar colocar nossas ações em prática, colocar nossas ações no dia a dia. Porque, como eu falei, o que nós negamos, o que nós achamos de errado,
só chega até nós porque nós temos que estar em contato com isso, porque é isso que nós faltamos desenvolver. Nós precisamos aprender com essas pessoas que estão ao nosso lado, com todas as problemáticas delas também, porque nós temos. Porque se eu não tivesse, eu não enxergaria. Eu só enxergo essa problemática toda, essas dificuldades, porque eu tenho ela dentro de mim. Nós só exalamos aquilo que nós estamos cheios. Porque das provações nasce a vocação. A vocação sempre nasce de uma provocação. Nós passamos por uma dificuldade e motivamos a nossa vontade de sermos diferentes. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós levamos a nossa matéria mental. Nós levamos nossas vibrações. Levamos as nossas virtudes. Porque ela proporciona toda essa matéria em torno de nós. E todos as sentem, todos percebem, todos conquistam. Sejamos um homem de bem, que consta no Evangelho. Para mim, o melhor capítulo que consta no Evangelho. Como ser um homem de bem. O que é um homem de bem? E a todo dia, nós devemos tentar nos melhorar. Não precisamos ser pessoas diferentes. Precisamos ser nós mesmos. Nós temos todo o potencial latente, porque Deus confia em nós. Falta a nós termos a confiança de que podemos. Basta um pequeno esforço, como nos fala os Espíritos. Nós não podemos controlar a vida dos outros, nem a nossa. O controle da vida, da existência, depende de Deus. Nós precisamos muito ainda para termos o livre-arbítrio do controle das coisas. Precisamos aprender muito, estudar muito, conhecer mais de todas as coisas, da ciência, da religião, da filosofia. Mas o mais importante é que ninguém está errado. Nós podemos estar equivocados, mas errados jamais. O que precisamos é de um pequeno ajuste. Às vezes, aumentar a amplitude, ou diminuir a amplitude, o volume das coisas. E dar uma direção, botar um vetor correto. Então, se a gente pegar nossos erros, conseguir baixar ou aumentar e direcionar essa potencialidade para o lugar correto, nós vamos vencer. Porque nós somos filhos de Deus. O mal não existe. Nós não temos o mal dentro de nós. Não temos. Isso é equívoco de pessoas que não estudaram tanto como nós ainda. Não temos todo o conhecimento dos saberes. O que Jesus fazia e faz é isso. Pega as nossas dificuldades, aumenta, abaixa o volume, dá a direção. Ah, Roberto, não consigo ver isso. Será que não? Pedro era perseguidor de cristãos. Apedrejava, matava. Que homem de dar repúdio ao que ele fazia. Qualquer cristão hoje. Jesus pegou, direcionou a sua potencialidade, dimensionou, né? Aumentou a sua amplitude, baixou, botou na direção correta e foi um dos maiores cristãos. Antes de ser, ele já era o vaso escolhido, mas nós também somos vasos escolhidos. Deus nos criou, nos fez, confia. Nós estamos com dúvida da pandemia. É coisa de Deus? Claro que é. Nada acontece sem sua permissão. Somos imortais. Para que tanto? Para que tanto desespero? Ah, eu vou morrer. Você não morre. No máximo desencarna. Continua seu aprendizado e vem de novo. E ninguém vai fora do tempo. Continuando, Pedro, que cortava a orelha com faca, que era brabo, pescador, ficava no sol ali, materializado. Eu sei porque eu gosto de pescar também. Não é vida fácil. A gente conhece a sua índole pelo Evangelho. O que Jesus fez com ele? Dimensionou a sua amplitude, baixou um pouquinho, direcionou no caminho correto. Ele foi líder do colégio apostólico. Serviu de exemplo. Serve.
Um cristão fantástico, que temos os seus ensinamentos hoje como referência. Magdala, prostituta, uma profissão condenada por nós, e dormia com homens, não é? Noitadas, farras. O que Jesus fez? Pegou aquele potencial que estava latente dentro dela, novamente dimensionou sua amplitude, pegou a direção e colocou, e ela achou o seu rumo, a sua felicidade. Era que ia visitar os leprosos, coisas que os discípulos não iam. Ela visitava os leprosos. Olha que vida fantástica. A virtude é vencer nossas más inclinações. É vencer a nós mesmos. Virtude é ter confiança em Deus. A mesma confiança que Ele tem em nós, que somos seus filhos. Com nenhum privilégio, mas com todos os recursos de atingirmos a felicidade. Então, o horário já deu. São 8 horas. Falar de virtude, falar de Jesus, falar de mudança, comove, emociona. Que bom que a tecnologia, hoje, nos proporciona um avanço de 30 anos, que demorariam talvez para atingir hoje. Mas tudo tem seu propósito, seu momento. Se eu não entendo, aceito. Até eu aprender e entender. Mas uma coisa eu não posso deixar de fazer. É estudar. É conhecer Jesus na sua profundidade. É me conhecer que eu sou egoísta, sou vaidoso e preciso me modificar para atingir a felicidade, que não vai ser hoje porque ela é relativa. Isso a doutrina nos inspira. A doutrina não nos faz mudar de um dia para o outro, mas nos dá as condições e recursos para sermos felizes, mais na frente um pouquinho. Que Jesus possa estar conosco, que Ele possa nos envolver, que as suas virtudes, sua matéria mental possa abranger a terra nesse momento de dificuldade, que possamos ter todos confiança, paz, esperança no porvir. Obrigado a todos, ficamos com Deus.